Bom, então, assim, o que a gente vai usar muito é a realidade dos fatos, né? E é interessante porque a gente tem acompanhado, pelo menos e para isso as mídias sociais, em alguns casos, têm sido um bom parâmetro. Essa questão da privatização no passado, era alguém que falasse que queria privatizar a Petrobras, a gente não pode esquecer que o Alckmin saiu fantasiado com logo do Banco do Brasil e da Petrobras em 2014, desculpa, em 2010, porque estava sendo acusado de que iria entregar os recursos públicos para 2006, perfeito. E hoje isso mudou. O que a gente tem visto, na verdade, esse próprio discurso mais liberal tem sido encampado por candidatos que ficaram muito tempo no Congresso, não fizeram nenhuma pauta liberal e agora estão encampando esse discurso. Então, tem uma aceitação, na nossa impressão, maior da população. Segundo, a realidade mostrou que esse Estado mais forte, maior, trouxe um volume de desemprego alto, uma educação que não funciona, uma saúde que as pessoas não conseguem ser atendidas e 61 mil assassinatos por ano. Então, eu acho que dá para explicar bem. E eu gosto da pesquisa que o PT fez, a fundação do PT fez na periferia de São Paulo, junto à classe mais pobre, onde perguntou qual era o principal inimigo deles, se era o patrão, se era o rico, e a resposta da grande maioria dos entrevistados foi de que o maior inimigo deles era o Estado, porque era muito burocrático, cobrava muitos impostos e não entregava nada em troca. Então, apesar da pesquisa, eu acho que tem um viés aí interessante para mostrar que um Estado forte significa um Estado que nos dê segurança. Falou, olha, e que esse conceito de que eu bato muito nessa tecla de que o Brasil é pobre e, consequentemente, precisa um Estado grande, eu acho que é justamente o contrário. O Brasil é pobre porque tem um Estado muito grande, que intervém muito e impede que a gente crie riqueza, que a gente crie empregos. Perfeito. Sem dúvida, a educação é uma das coisas principais que a gente tem que falar, e é interessante a gente constatar que os recursos para a educação foram aumentando ao longo dos últimos anos, só que quando você vê a classificação do Brasil nos rankings da PISA, por exemplo, que mede matemática, linguagem e ciência, o Brasil ou está estável ou decaiu, apesar das verbas terem crescido bastante, com raríssimas exceções em outros locais, né? E um outro problema que eu entendo que existe também é o fato de, no Brasil, mais da metade da verba do MEC vai para o ensino superior. E a gente sabe que, como o ensino básico fundamental é muito ruim, normalmente quem chega ao ensino superior é alguém que pagou o privado. E aí é mais uma vez o Estado trabalhando para a concentração de renda. Então você só permite, você coloca o mais pobre para pagar imposto para financiar a faculdade do mais rico, que poderia estar pagando. Então a gente tem que fazer duas mudanças que a gente gostaria. A primeira, eu diria três até. A primeira é mudar um pouco esse mix, quer dizer, e eventualmente até considerar cobrar no ensino superior daqueles que podem pagar. É até uma recomendação recente no estudo aí do próprio Banco Mundial, sugerindo isso, sempre dentro daquela ideia que, infelizmente, na vida pública as pessoas já não têm muito essa consciência de que os recursos são escassos, mas que quem trabalha na iniciativa privada sabe que, como os recursos são escassos, a gente tem que ter prioridade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, temos que ter um sistema mais meritocrático na educação para avaliação dos professores. Isso é uma coisa que grande resistência às vezes. Eu acompanhei, por exemplo, no Rio de Janeiro, no nível municipal, a tentativa de se implementar um sistema meritocrático é muito rechaçada pelos professores. A gente tem que ter esse sistema. E terceiro, algo que a gente de fato gostaria de testar era um sistema de vale educação, onde a gente pudesse dar às pessoas mais pobres a opção de eventualmente colocar o filho num colégio privado. Porque se a gente pensar bem, e é interessante isso, né? Quer dizer, as pessoas mais pobres têm o celular, têm a geladeira, têm a televisão. Tudo que é provido pela livre iniciativa. Aí você pergunta, bom, e a educação? E a saúde? Isso tudo que vem do governo aí, elas não têm. Então, você limita o direito de escolha justamente para quem mais precisa. Por que não criar vales de educação? E eu gosto sempre de citar o exemplo do Bolsa Família,
que tem lá as suas coisas a serem melhoradas, como de fato tem uma porta de saída, mas se a gente pensar bem, o governo, para resolver um problema basicamente de alimentação para a classe mais pobre, ele não foi fazer na verdade, contratar uma construtora para construir supermercado, fazer um concurso público para contratar os caixas e depois uma licitação para comprar alimentos. Ele simplesmente deu os recursos e as pessoas foram no mercado da esquina, na rede privada e compraram. Imagina quanto teria sido mais caro, o que a gente teria tido de desvio, como é que teriam sido os preços se o processo tivesse sido a construção e a gestão de algo para resolver o problema da alimentação. Então, se isso funcionou para a alimentação, por que não testar isso também para a educação, da liberdade? Agora, é claro, o Brasil é um país muito extenso, a gente tem realidades diferentes, mas eu entendo que isso deveria ser testado. Quando a gente mede, mesmo na parte de saúde, o que se gasta individualmente com cada brasileiro que está usando, daria para ele comprar um plano de saúde básico. Isso foi feito em alguns países, quer dizer, plano de saúde básico, o governo deu o dinheiro e ele adquiriu isso. Porque, de novo, os incentivos da gestão pública são muito ruins. Então, acho que essa ideia de tirar o dinheiro de quem gasta e dar o dinheiro para quem consome é o que a gente gostaria de tentar e implementar, né? Basicamente, porque todos que estão aí, a gente está vendo que os candidatos estão há longo tempo, alguns deles, eu estava vendo o currículo, estão na política desde 1968, quer dizer, estamos falando aí 50 anos redondos. Basicamente, porque todos esses que estão aí, o modelo não funcionou. E não funcionou por quê? Porque esse modelo é um modelo que interessa exatamente a quem está no poder. Muito dificilmente quem está no poder e se privilegiou e se privilegia desse modelo irá alterar o modelo, né? Então, a minha fala vai ser muito simples. Olha, eu sempre fui um pagador de impostos, sempre trabalhei no mercado financeiro como executivo, sempre paguei impostos, e há 7, 8 anos atrás eu disse o seguinte: olha, não dá mais, a gente tem que fazer alguma coisa. Se nós não renovarmos, não trazermos novas ideias, novas lideranças para a política, isso não vai funcionar. Eu não acredito em atalho, por isso que eu não entrei em nenhum partido já existente. A gente começou um trabalho de longo prazo, para mostrar coerência, e isso foi isso que a gente fez nos últimos 7, 8 anos. O que aconteceu desde que a gente resolveu tomar essa iniciativa? As coisas só pioraram, o que mostraram, mais uma vez, a necessidade de renovação. Então, isso é o que a gente se propõe a fazer. E a primeira coisa que a gente se propõe a fazer na renovação é dar o exemplo. E como é que a gente dá o exemplo? Corta os nossos custos. Foi isso que o Novo fez nas primeiras eleições que ele participou. Fez campanhas baratas e todos os eleitos, os nossos vereadores, cortaram 70% do número de assessores e cortaram, no mínimo, 50% das verbas de gabinete. Então, o discurso vai ser: nós cansamos desse modelo, um modelo que não funciona, a gente fez um planejamento para fazer as mudanças através de uma instituição, gastamos 7, 8 anos construindo a instituição e já demos o exemplo de que começa a atuação cortando privilégios e combatendo o aumento de impostos, né, e para poder devolver poder para as pessoas. Então, esse vai ser o discurso básico para mostrar a diferença. Quer dizer, gente como as pessoas que sempre estiveram de um lado da mesa pagando os impostos, é o seguinte: olha, está na hora da gente ir para o outro lado. E a questão que muito se pergunta também, que pode acontecer, é: bom, mas qual a experiência de vocês na gestão pública? Infelizmente, essa experiência da gestão pública, no meu entender, é ruim, porque ela parte do pressuposto que os recursos são infinitos, então sempre se aumenta impostos, que as coisas são feitas visando sempre as próximas eleições, são feitas deixando o cidadão no último lugar da fila. Então, justamente, esses preceitos da gestão pública é que a gente quer mudar. A gente quer dizer o seguinte: um governo que pense da forma como a gente gostaria, sabe que os recursos são escassos, tem que definir prioridade e tem que ser transparente. Tudo que a gente não tem na gestão pública. Então, assim, o dado de não ter o conhecimento da gestão pública não me parece relevante. Agora, claro, o conhecimento da máquina pública você fará com a equipe, né? A gente não vai fazer nada sozinho, vai ter gente boa que a gente vai trazer, gente que está lá, que está no governo, tem gente competente que você pode utilizar. Até uma ideia que a gente gostaria de ter era até para implementar uma independência do Banco Central, descasar os mandatos de presidente do Banco Central da presidência da República. Então, nessa linha... Exato. Então, nessa linha, por exemplo, seria muito bom o Ilan, que tem um mandato por mais 2 anos, e aí ter um mandato
o novo, se entrar ou ele continuar, tem um mandato de 4 anos e você descasa os 2 mandatos. Esse seria um compromisso meu, por exemplo, eu gostaria de mantê-lo e descasar esse mandato. Agora, para a população, de fato, a forma de falar isso vai muito dos eventos que a gente tem feito, usar as mídias, falar com as pessoas de forma muito aberta, clara e transparente. Eu acho que não tem, eu tenho certeza que não tem melhor investimento do ponto de vista pessoal, financeiro, para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, do que em 2018 a gente dedicar um pedaço significativo do nosso tempo na política. E quando eu falo dedicar na política é colocar os conceitos corretos, falar com as pessoas, destruir mitos que estão errados, destruir visões que foram criadas ao longo do tempo. Quer dizer, nós temos que fazer esse papel. E esse trabalho de formiguinha, eu não tenho dúvida que dá resultado, né? E o momento é oportuno, que hoje, quando qualquer pesquisa mostra que a grande parte da população quer gente nova na política, quer trazer renovação. Mas aí também é um outro, só para fechar, para não me estender muito, mas tem um outro detalhe que eu acho fundamental, que é essa questão do outsider, do nome novo, não pode ser só um nome novo. Eu fico preocupado porque se um nome novo vier para fazer as mesmas práticas, dentro da mesma linha, utilizando o mesmo sistema que viabilizou todos os demais, é obviamente que ele vai virar só uma pessoa que vai fazer exatamente dentro daquele mesmo roteiro. E aí a gente vai ter um nome novo, vamos ficar decepcionados, porque no dia seguinte as práticas serão exatamente as mesmas, né? Então é muito importante, porque o que as pessoas estão vendo, e pelo menos hoje a velocidade da informação deixa isso muito transparente, que não é questão do nome, mas é questão das práticas. As pessoas podem até enganar no primeiro momento, dar a impressão, mas se você não tem o roteiro novo e uma prática nova, você vai ser visto como antigo, como velho, muito rapidamente, né? Então, eu acho que essa chamada do outsider tem que ser do outsider, das práticas, das ideias e da postura, e não apenas do novo. Você entrar para a política não é uma decisão racional, né? Se você para e pensa, a primeira coisa que aconteceu comigo quando entrei agora para ser candidato é que eu fui promovido de executivo do mercado financeiro para banqueiro, né? Então, é interessante. Outro dia vi uma reportagem que dizia que o Pedro Moreira Salles era o executivo do mercado financeiro, no dia anterior tinha saído uma dizendo que eu era banqueiro. Eu falei, alguma coisa está errada aí. Mas, então, a primeira coisa é realmente você se expõe. Você expõe a família, você vai expor seu patrimônio, você vai ser questionado. E até, recentemente, eu tenho até criticado alguns veículos de comunicação porque é uma forma de tratamento com quem vai para a política, parece que é diferente. Quando você é executivo de uma empresa, te pergunta alguma coisa, então o que você está fazendo, quais são os planos, como é que foram as suas vendas. Quando você vai para a política, toda pergunta parte do pressuposto que você está querendo enganar alguém, que você está querendo se aproveitar. E isso é muito ruim, porque isso traz uma seleção adversa. As pessoas boas, competentes, que pagaram impostos, que têm credibilidade, falam o seguinte, eu não vou me meter nesse negócio. Tá certo? E aí você tem a seleção adversa, aí ficamos reféns do Sérgio Cabral, do Eduardo Cunha da vida, né? Então, a gente tem que ter coragem e deixar um pouco a racionalidade de lado e mergulhar nesse negócio. Foi um pouco o que eu fiz e não pensar muito, porque se você pensar, de fato, é difícil, né? Agora, a contrapartida, e é um compromisso que eu sempre assumi, é dizer o seguinte, bom, já que eu mergulhei, que eu fiz isso, eu vou falar só o que eu acho que tem que ser falado, eu vou falar a verdade. Quando outro dia um sujeito me perguntou, o que você vai fazer pelo meu setor? Eu falei, eu não vou fazer nada pelo seu setor. Quem tem que fazer pelo seu setor é você. Eu vou deixar de atrapalhar o seu setor. Porque se eu me comprometer com alguma coisa com o seu setor, alguém vai ter que pagar essa conta. E aí no final tem um monte de conta, gente pagando um monte de conta, porque tem vários setores que você tem que privilegiar. Então é o seguinte, não atrapalhar e você cuida do seu negócio. Então é isso. Então, primeiro, acho que tem que ser muito transparente, ter essa coragem de mergulhar e mostrar para as pessoas que todos que estão lá, dos quais a gente reclama, das alianças e tudo, foram eleitos por nós, não chegaram lá por acaso. Então, se eles foram eleitos por nós, tem a nossa responsabilidade. E quanto mais capacidade a gente tem de influenciar, quanto mais formadores de opinião nós formos, maior é a nossa parcela de responsabilidade. Então, a gente tem que fazer isso. Agora, o que me anima nesse processo todo, só para dar alguns exemplos, porque tem muita gente jovem vindo, então
tem na população esse desejo de mudança, de se sentir representatividade. O que a gente tem que aumentar a velocidade que isso acontece, né? Conversando com as pessoas, divulgando. Então, assim, eu sou otimista, acho que a gente tem que ser otimista, trabalhar e disseminar, porque é o momento. E por que eu acho esse momento muito importante? Porque, obviamente, o status quo está preocupado com eventuais renovações, com mudança. A primeira medida foi aprovar os 2 bilhões de reais para tentar dividir. A segunda, e se a gente está acompanhando isso de forma clara e aberta, esse dinheiro agora está sendo utilizado para atrair mais deputados, um verdadeiro leilão. O dinheiro será distribuído basicamente para aqueles deputados que já têm mandato, para que eles possam se perpetuar lá e continuar dentro do foro privilegiado. Questiona-se volta e meia se a Lava Jato já não está extrapolando o que deveria fazer, quer dizer, descriminalizar a Caixa 2. Então, há uma grande tentativa de dizer o seguinte: existiram fissuras nesse modelo atual e a turma entendeu que essas fissuras têm que ser agora saneadas e bloqueadas. Se a gente não conseguir entrar agora, vai ser mais difícil entrar na frente. A gente vai conseguir, mas vai ser mais difícil. Qual vai ser o custo? O custo é o país sofrer um pouco mais. A gente caminhar um pouco para o caminho que foi a Venezuela, onde as pessoas hoje dão um grande valor à liberdade, porque entenderam que sem liberdade eles emagrecem 20 quilos nos últimos 2 anos, que é o que aconteceu lá. Então a gente não deveria ter assim, esse caminho mais tortuoso para fazer as mudanças. Então, eu sou otimista, acho que a turma jovem está participando, e agora eu acho que a gente pode participar mais como formadores de opinião. Acho que esse é o pedido, é a convocação que eu faço para que, de fato, a gente possa aproveitar essa janela de oportunidade de mudança. A gente sempre falou do Novo, que era um projeto de longo prazo, não tinha nenhuma expectativa de já estar tão próximo agora, mas a possibilidade aconteceu por uma conjugação de fatores, então vamos aproveitá-la, né?